profecia do Apocalipse. Eu sou Marcelo Marinho e estou aqui para falar das coisas que em breve devem acontecer e que nos são reveladas na Palavra de Deus. Então, começando com o texto de Mateus 13:11, que diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, primeira coisa que nós devemos saber é que devemos crer que o Senhor deseja que compreendamos a profecia do livro de Apocalipse. Se nós cremos nisso, então o primeiro passo está dado. Se nós cremos que Deus não deseja que compreendamos o que ele escreveu na profecia do livro de Apocalipse, pensamos que são coisas complicadas demais para se entender, então nós não podemos dar o primeiro passo. Esse texto que nós lemos, Jesus fala aos discípulos: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu vou repetir, Mateus 13:11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os outros não é dado a conhecer. Quem são os outros? São aqueles que estão longe, aqueles que não têm o Espírito Santo. Eles não podem compreender simplesmente porque não têm um Espírito Santo que ilumine suas mentes e seus corações. Mas nós, filhos de Deus, temos muitas promessas. Posso lembrar uma delas? Aquele que nem ao menos poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, se o Senhor nos ama tanto ao ponto de dar o seu Filho unigênito, por amor a nós, para morrer na cruz, para nos dar a vida eterna, e o livro de Apocalipse foi dado para colaborar com essa salvação, por que nós devemos pensar que Deus não deseja que compreendamos o livro? Também o livro inicia dizendo que ele é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O livro foi entregue a Jesus para que ele nos mostrasse as coisas que devem acontecer em breve, porque nós vamos acreditar que ele não quer que nós conheçamos as coisas. Então, o primeiro obstáculo a compreender o livro de Apocalipse está em pensarmos que ninguém pode entendê-lo, em pensarmos que ele é difícil demais para ser compreendido, em acharmos que os símbolos que ele usa, as figuras que ele usa, são coisas muito enigmáticas, muito difíceis de compreender. Todas as figuras que são usadas no livro, tudo aquilo que é colocado no livro, nós vamos encontrar uma explicação dentro da própria Bíblia. O próprio Deus se encarregou de antecipar as coisas e nos forneceu os códigos para decifrarmos as figuras que ele colocou no livro de Apocalipse. Mas não estamos falando das figuras agora, estamos falando do ser possível ou não ser possível compreender esta profecia. Então, iniciando a resposta da pergunta, o que alguém deve fazer para compreender o livro de Apocalipse? Primeiro passo é: devemos crer que o Senhor deseja que compreendamos a profecia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Bem, hoje temos um pouco mais de tempo, né, Felipe? Hoje nós temos 10 minutos até o final do programa para falarmos, continuar nossa leitura do livro de Apocalipse. Então, como eu havia prometido no programa anterior, deixaríamos um tempo maior para continuar essa leitura tão empolgante, tão maravilhosa deste livro. Então, Apocalipse capítulo 1 é onde nós estávamos lendo. E vamos continuar então a partir do verso 13. No verso 12, João se volta para ver quem falava com ele e, voltando, vê 7 castiçais de ouro. No programa passado nós falamos que esses candeiros ou esses castiçais de ouro representam a igreja. No próprio livro isto é revelado. Jesus fala que os candeiros são as 7 igrejas.
Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. Na ocasião eram 7, mas não só 7 igrejas, existiam mais grupos de pessoas espalhados pelo mundo, mas Jesus usou aquelas 7 igrejas como representantes de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Para Deus não são igrejas, mas um corpo só, uma só igreja, uma só família dos filhos de Deus. Então, ele mostrou para João algo que demonstra que Jesus passeia no meio do seu povo. Como ele anda no meio do seu povo? Através do seu Espírito. Então, ele está no meio do seu povo. E o objetivo desta passagem é mostrar-nos, nos dar uma consciência muito firme, muito forte, que ele conhece todas as coisas e que ele vê o que acontece conosco. Ele está conosco o tempo todo. Nem sempre os filhos de Deus reconhecem isso. Nem sempre os filhos de Deus, eles agem como se isso fosse uma verdade. Muitas vezes as pessoas acham que estão sozinhas. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando as pessoas saem de casa e você fica lá, só você não está sozinho. Tenha certeza disso. O Espírito de Deus está ali com você. E a palavra de Deus diz que Deus está do seu trono, assentado, e olha todos os filhos dos homens e vê as suas obras. Que coisa isso, né? Continuando no livro de Apocalipse, e no meio dos candeeiros, versículo 13, capítulo 1, um semelhante ao filho do homem e com vestes talares, vestes compridas, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Cinto de ouro representa a justiça. Vai procurar e você vai descobrir. Eu quero dizer que eu poderia até fazer um estudo aqui, mas eu não quero fazer isso. Não é esse o objetivo. Porque eu não quero prestar um desserviço ao reino de Deus. Sabe? Por que um desserviço? Quando você dá tudo mastigado para as pessoas, você está fazendo um desserviço. Muitas vezes é assim. Né? Nós estamos acostumados, que nem aqueles passarinhos que ficam com a boquinha aberta assim. Você já viu o passarinho no ninho? Ele fica com a boquinha aberta esperando que a mãe e o pai botem minhoca dentro da boca dele. O Espírito Santo quer que nós sejamos diligentes, que nós amemos a palavra, que nós tenhamos aquela vontade de buscar. Então, se o livro de Apocalipse é importante, e você está lendo e se depara com Jesus com um cinto de ouro na altura do peito, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia revela o significado deste cinto de ouro na altura do peito? Mas claro que sim, é só buscar, procure e você vai achar. E peça ao Espírito Santo que lhe mostre, que lhe fale, que revele, que lhe dê entendimento. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, depois da ressurreição de Cristo, Jesus apareceu para eles. E aqueles 2 discípulos, a princípio, não reconheciam Jesus. E Jesus ficou conversando com eles um tempo, perguntou o que está acontecendo, e eles então, tu és por acaso forasteiro, não sabe o que aconteceu com aquele varão galileu que foi crucificado e tal? E aí começaram, mas era Jesus que estava ali, ressurreto, falando com eles. E diz a Bíblia que em determinado momento eles entenderam que aquele era Jesus. E aí Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras. Deus quer abrir o nosso entendimento para compreendermos o livro de Apocalipse. Deus quer abrir. Então nós temos que crer que Ele quer abrir o nosso entendimento, crer que Ele quer que compreendamos e crer que Ele vai usar a própria palavra dele para nos explicar as coisas. Então este cinto de ouro está na Bíblia assim, que ele fala da justiça com que Jesus julgará este mundo. A justiça de Deus. Então, é isso que simboliza. Por isso que Jesus aparece com um cinto de ouro. Nós não devemos imaginar que Jesus vai passar a eternidade com um cinto de ouro. Esta figura com que ele aqui se apresenta é para nos mostrar algumas coisas relacionadas à chegada do tempo de juízo. Será um ato da justiça divina. O juízo que está por vir nesta terra, que se aproxima,
será merecido pela humanidade. E é isso que nós temos que entender. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Prepara, Senhor, tua igreja para as coisas que estão por vir. Desperta tua igreja cada vez mais, Senhor. Muitos têm sido despertados, é verdade. Existem muitos e muitos filhos de Deus neste mundo que vivem debaixo do temor e têm ouvido a tua palavra, têm aprendido contigo, têm se apegado a ti com amor. Muitos têm dado atenção à tua palavra. Que cada vez mais a igreja se desperte para as coisas que estão por acontecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até um próximo programa.